your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. How sweet is your name, how good you are. We love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever.
Espero que você tenha tido uma ótima semana. Essa semana é a semana de Páscoa, semana que nós celebramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor. Uma semana que nos traz esperança, uma semana que nos mostra um sacrifício que nenhuma outra pessoa faria por nós. Estou muito feliz, gostaria de estar contigo, mas eu tenho certeza que Deus tem um plano preparado para essa celebração de Páscoa de hoje. Estou muito feliz que você está aqui conosco e espero que essa experiência seja edificante para você. Hoje nós temos uma pequena novidade, antes da gente começar os nossos louvores e a oração. Alguns amigos ao redor do mundo lembraram de nós e nos mandaram uma mensagem carinhosa a respeito da Páscoa para nos encorajar. Então eu vou deixar com vocês o recado de alguns desses amigos e logo depois desse recado nós vamos ter um período de oração para você orar com a sua família. E aí sim, período de louvor, logo após o louvor eu volto com a palavra. Espero que seja edificante para você, que você tenha um ótimo dia. Deus te abençoe. Fala pessoal da capela, aqui é o Marquinhos que está falando. Eu queria passar aqui para deixar uma mensagem de Páscoa para vocês, que a gente se lembre sempre do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós. É por esse sacrifício que nós estamos aqui, é por esse sacrifício que somos igreja. E eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês, que vocês continuem a fazer esse bom trabalho, que Deus abençoe cada dia mais e eu espero em breve poder estar aí com vocês e cultuar a Deus junto com vocês. Valeu! E aí pessoal, aqui é o Jack, amigo do Pedro. Quero mandar um abraço para vocês e uma feliz Páscoa, tá bom? A ressurreição de Jesus, o triunfo de Cristo sobre a morte e sua promessa de uma nova vida para aqueles que creem no seu nome. Deus abençoe você, um abraço. Alô amigos da Capela Church aí em Volta Redonda, feliz Páscoa pessoal, Jesus ressuscitou, Ele é a nossa vida plena, a nossa vida abundante, amém? Um beijo grande no Pedro, sua família e essa igreja linda. Feliz Páscoa, pessoal. Um abraço. Meu povo querido e amigo aí da Igreja Capela, do meu querido amigo Pastor Pedro. Estou mandando essa mensagem aqui para dar uma força, uma encorajada para vocês. A gente está chegando aí nesse período, estamos vivenciando, né, o início desse período da Páscoa. E Páscoa é um tempo que fala da vida vencendo a morte. Essa é a festa mais importante da cristandade. Então, passando por essa Páscoa, que vai ser a melhor Páscoa que você já vivenciou, porque definitivamente Jesus vai ser o centro dessa Páscoa, não tem como ser coelhinho, ovo de Páscoa, nada disso. Aproveite para você se ligar com todo o povo da sua igreja nessa comunhão virtual e passar para cada um deles uma palavra de encorajamento, de ânimo, porque a vida venceu a morte e mais uma vez ela vai vencer de novo. Deus te abençoe, Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus, olha, beijão no coração de cada um. Tchau. Oi, gente, tudo certo? Paz a todos aí. Um beijo pra vocês, gente. Que essa Páscoa aí seja uma bênção pra todo mundo. Só passando aqui pra deixar um beijo virtual, né? Beijo. Deus abençoe. Já nós estamos aí juntos, não esquenta não. Beijo Pedrão, Naline, é nóis. Hey, to the bomb. Capella Church, it's Brendan Brown here from Hillsong Church in San Francisco. Pastor Pedro and Nalini, just wanted to say happy Easter to you all, and I hope that you're safe in this current climate and know that God is on your side. And you know, Jesus said these words, "It is finished." What was finished? He paid the price for our salvation. He paid the price for our redemption. He paid the price for healing. He paid the price so that we could receive peace and wholeness. He rose from the grave, he conquered death. And the Bible says when the disciples got there, it said, He is risen. He is risen indeed, just as he said. You know, just to encourage you, I was reading Psalm 121 and I was thinking about you guys. And it says, I lift up my eyes to the mountains where my help comes from. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He watches over you. He does not slumber. He neither sleeps nor slumbers, but he watches over his people. You know, I just want to say that God is watching over you in this season. God is with you in this season. And the Bible says here that we should lift our eyes. You know, I want to encourage you to lift your eyes over the current situation and circumstance. We can look at the news. We can put our eyes and attention on everything that we're scrolling, or we can lift our eyes above this COVID-19, above the situation, above the fear, and we can look to the one where our help comes from.
His name is Jesus. We're celebrating him this Easter, but we don't just celebrate him this Easter, we celebrate him all year round. The Bible says that the same Spirit that raised Christ from the dead is the same Spirit that dwells within you, dwells within me, dwells within us, church. So I want to encourage you, stay safe in this season, keep your eyes on Jesus. You're blessed. We love you. Happy Easter. Take care. Hey, Pedro, Nalini, Capella Church. It's Dan Pikea here, coming to you from the beautiful Gold Coast in Australia. And I just wanted to say hello to you. Just been praying for you, thinking about you, had you on my heart. But just wanted you to know, all the way from Australia, there's a bunch of people that are praying for you and that love you, that believe in you. And no doubt, like the rest of the world, you're living under some pretty challenging times. But understand and know this for sure, that we serve an incredible God, and his name is called Jesus. And you're his son, and you're his daughter, and he cares about you. Listen, can't wait to see you one day soon. God bless you, man. Ciao, ciao. Justificado é ser declarado justo, embora eu não seja. Justificado é ser colocado no nível de Cristo Jesus. Eu, por sua graça, recebo de graça seus méritos, sua justiça. E Deus me ama como ama seu filho, pois nele eu fui morto na cruz. Justificado por meio da fé.
deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele lê meus pecados ocultos, os que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele no escuro de quem eu fui, não tinha nada. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo. Meu coração se espalha, barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece é minha luz do mundo, água viva. Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, fio esmagado e servido na cruz para todo cansado, que Cristo oferece. O que Cristo oferece. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz.
parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer, e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti. Eu quero Pai, obrigado pela oportunidade de Te louvar, de Te adorar, de cantarmos louvores ao Seu nome. Obrigado, Pai, por esse momento, pela mensagem dos nossos irmãos ao redor do mundo. A nossa oração é para que eles também tenham uma celebração de Páscoa, onde eles possam se lembrar do Senhor.
Muito obrigado, Pai, pela palavra que vai ser pregada. Eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, tanto ao meu quanto dos meus irmãos e irmãs que me escutam. Que o Senhor possa nos abençoar e que tudo isso seja agradável para o Senhor. Essa é a minha oração, no nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, mais uma vez, boa noite. Espero que você já esteja tendo um ótimo culto. Hoje, como você já percebeu, é o domingo de Páscoa. E eu quero falar sobre Páscoa. Eu quero explorar esse assunto que nos traz esperança. A Páscoa é o evento mais importante no calendário cristão. A Páscoa é o evento mais significativo no calendário cristão. A Páscoa é, de fato, o evento que nos lembra da ressurreição de Cristo. O evento que nos lembra da esperança gerada no nosso coração por causa da ressurreição do nosso Senhor, que morreu para pagar pelo meu e pelo seu pecado, mas não permaneceu morto, ressuscitou no domingo que nós celebramos e por isso nós nos alegramos. Hoje eu quero falar desse evento. Hoje eu quero falar dessa idiotice que é a Páscoa. Uau, como assim? Você deve estar pensando, o que é isso, Pedro? Como assim idiotice? A Páscoa é uma idiotice. A Páscoa é uma loucura. A Páscoa é um absurdo. E eu quero te encorajar a não desligar a sua televisão. Não fique assustado com o que eu estou falando para você. Porque você vai entender que o que eu estou querendo dizer com a idiotice é esse absurdo que é a Páscoa. Absurdo por quê? Porque a Páscoa é o evento que mostra um Deus que nós dizemos e entendemos ser bom, magnífico, majestoso, onisciente, onipresente, onipotente, pode todas as coisas, misericordioso, que olha para um ser, nós seres humanos, que não merece amizade com Ele, que não merece ter intimidade com Ele, que não merece ter paz com Ele, mas merece ser condenado de acordo com a sua justiça, e Ele resolve condenar o seu filho, da sua própria essência, na forma de um homem, para que eu e você pudéssemos ter intimidade com Ele de novo. A Páscoa é um absurdo porque fala de ressurreição. Em tempos onde a crença no óbvio já é tão difícil. Imagina crer naquilo que é absurdo. Que alguém previu a própria morte, morreu, foi crucificado, foi enterrado, mas ao terceiro dia, quando foram verificar o seu túmulo, ele não estava lá. É um absurdo porque é inaceitável. Você vai ver que a Páscoa é um absurdo, é uma idiotice, porque é essa palavra que Paulo usa no texto que nós vamos ler. Nós vamos refletir a respeito de um texto que está em 1 Coríntios, logo no primeiro capítulo. Embora chame 1 Coríntios, não é a primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto, mas você pode ir procurando aí na sua casa. E nós vamos refletir num pedaço do primeiro capítulo. E ali você vai ver que Paulo usa a palavra idiotice. Idiotice para essa mensagem da cruz. Ele começa, e nós vamos ler já, mas ele começa dizendo a mensagem da cruz, ou a palavra da cruz. O que é a cruz? É a Páscoa. É a morte de Jesus. É o sacrifício vicário de Jesus. É uma idiotice. É tolice. É um absurdo. É inaceitável. Essa é a palavra que Paulo usa para descrever como a Páscoa é uma idiotice. E hoje eu quero celebrar com você essa idiotice. Pode parecer estranha essa palavra minha, mas eu quero celebrar com você essa tolice. E antes da gente começar, eu quero te dizer o seguinte: em tempos de incerteza, que são os tempos que nós vivemos, a coisa mais certa que você pode fazer é crer nessa idiotice. A idiotice da Páscoa. Em tempos de incerteza, a coisa mais certa que você pode fazer é crer na idiotice da Páscoa. O texto que nós vamos ler, como eu disse, está em 1 Coríntios, no primeiro capítulo. Você pode abrir aí na sua casa e nós vamos ler a partir do versículo 18. Nós vamos ler alguns versículos. Meu objetivo é fazer breves comentários a respeito desse texto. Eu acredito, modéstia à parte, que você nunca ouviu uma pregação da Páscoa nesse texto. Se já ouviu, bom, nunca é demais ouvir um pouco a mais da palavra de Deus. Mas eu, particularmente, nunca vi uma mensagem sobre Páscoa nesse texto. Eu prometo que vai ser uma mensagem, pelo menos, diferente. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 18 para frente. Diz assim a palavra de Deus: pois essa mensagem da cruz, ou seja, a Páscoa,
o evento da morte e da ressurreição de Jesus, essa mensagem aí da cruz, que é a mensagem que Paulo baseia grande parte do conteúdo da carta aos 1 Coríntios, porque logo no final da carta ele fala que se nós não crermos na ressurreição, nossa fé é em vão. Então, essa mensagem da cruz, essa palavra da cruz, ela é loucura, e essa é a palavra que Paulo usa para idiotice. Um negócio desprezível, é humilhante, é um absurdo, é inaceitável, é incompreensível, é tolice. Essa mensagem da cruz, ela é loucura, é a palavra que a minha tradução traz. É loucura para os que estão perecendo. Note que Paulo classifica aqueles que entendem como loucura. Para os que estão perecendo. Paulo não fala daqueles que vão perecer num futuro. Paulo fala daqueles que estão perecendo. O que é isso? Isso é uma condição é uma condição do nosso cotidiano. É um gerúndio. Nós continuamos no caminho da perdição, de negação a Jesus, de negação a Deus. Esses que continuam negando a Jesus, negando a Deus, negando a divindade, esses que se assemelham ao primeiro capítulo da carta aos Romanos, que se entregaram às práticas dos próprios prazeres, esses que estão perecendo. Para esses, a palavra da cruz é uma loucura. Mas, para nós, olha que lindo, para nós, para mim e para você, para os cristãos que receberam essa carta de Paulo na cidade de Corinto, para os outros que receberiam essa carta, para aqueles que se identificavam com a fé cristã, para aqueles que colocavam a fé em Jesus, para nós, essa mensagem, para nós que estamos sendo salvos, também no gerúndio, que fomos salvos pela graça, antes da fundação do mundo, pelo sacrifício de Jesus na cruz, através da fé, para nós que fomos salvos, que estamos sendo salvos todos os dias através da santificação que Ele nos oferece, e que seremos salvos quando Ele voltar. Para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E olha que interessante que Paulo fala em outro contexto, lá em Romanos, que o Evangelho, ou seja, a história de Jesus, ele é o poder de Deus para a salvação. Para nós que estamos sendo salvos, ele é o poder de Deus. Pois está escrito, eu destruirei, isso é um texto do Antigo Testamento, de Deus falando, eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Tempos proféticos e apostólicos que estamos vivendo, onde os inteligentes são confusos por aqueles que são simples. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Paulo usa essas perguntas retóricas como um exercício de curiosidade para aquela população da cidade de Corinto, enriquecida de cultura grega, onde essas perguntas podem significar um endereçamento direto para aqueles estudiosos, para os rabinos, para os campos de pensamento, para os eruditos, pode significar um monte de coisa. Para nós, hoje, eu quero tomar a liberdade para dizer, aonde estão os inteligentes? Aonde estão os governantes? Aonde estão os padres e pastores com respostas absolutas nas condições onde nós mal conseguimos enxergar Deus? Aonde estão esses? Aonde estão os sabichões? Aonde está todo mundo? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus, interessante esse trecho, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, presta atenção, sabedoria de Deus, lá para cima, sabedoria humana. O mundo não conheceu a Deus através da sabedoria humana. Portanto, agradou a Deus salvar aqueles que creem através da pregação dessa loucura, ou da loucura da pregação. Irmãos e irmãs, e você que está nos assistindo, talvez nem crente seja. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma loucura. Eu estou fazendo uma idiotice. Eu estou repetindo para você a história de Jesus morto na cruz para pagar pelos meus e pelos seus pecados, numa sociedade que se acha suficiente, que se acha autossuficiente, que crê que pode todas as coisas, até ser acamado e acometido por uma doença que não tem controle, uma sociedade e um mundo que crê que está no controle de todas as coisas, até que um simples vírus pare a nossa vida. É para você que eu estou pregando essa loucura, essa idiotice. Esse é o exercício da pregação. E nós que estamos sendo salvos, agradou a Deus nos salvar pela crença nessa loucura. Os judeus, e aí Paulo faz um exercício interessante, os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria. Os judeus pedem sinais porque eles vêm de uma cultura cheia de sinais. Os judeus viram o mar aberto, os judeus viram os sinais de Moisés, os judeus viram vários sinais. Os judeus viram até Jesus dar sinais.
E os gregos procuram sabedoria, já que eles eram o epicentro da cultura da sociedade moderna e pós-moderna. É de onde vem a raiz da nossa sabedoria, Aristóteles, Platão e Sócrates. Eles procuram por sabedoria. E aí Paulo, numa maestria, ele diz o seguinte: nós, porém, nós, eu, Paulo, Apolo, Timóteo, Barnabé, Pedro, João, todos nós, os discípulos sem nome, que você lê na sua Bíblia, e os outros, nós pregamos Cristo crucificado, o qual é, de fato, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Embora Paulo disse aqui nessa carta que era um escândalo para os judeus e loucura para os gentios, analisando essa carta 2000 anos depois, eu consigo chegar à conclusão, e aí vou tomar a liberdade de dar a minha opinião, eu consigo chegar à conclusão de que Jesus, ele não era, Paulo o colocou como escândalo, mas ele também pode ser o sinal que os judeus esperavam. Porque os judeus esperavam por um Messias. E ao esperar por um Messias, eles conseguem não admitir que Jesus é o próprio Messias. E os gregos procuram por sabedoria. Há 2000 anos, nós nos fazemos as perguntas sem respostas. De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o significado da vida? Ninguém consegue encontrar essas respostas. Jesus é essa resposta. Só Jesus. O Cristo crucificado. Então, embora ele seja um escândalo para os judeus e loucura para os gentios, hoje eu posso ver que ele também é um sinal para os judeus e também é sabedoria para os gentios, como nós vamos ver. Porque Paulo continua logo depois dessa linha dizendo: mas para os que são chamados, ou seja, nós, novamente, para esses que são chamados, tanto judeus como gregos, gentios, bárbaros, rico, pobre, preto, branco, PT, PSB, qualquer raça, qualquer gênero, para nós, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o milagre. Para nós, Cristo é a resposta. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem bem. Olha como é que Paulo diz. Pensem bem. Vocês não eram, antes de serem chamados, poucos de vocês eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nascimento nobre. Mas Deus escolheu, olha que coisa linda. Olha que coisa linda que Paulo fala. Deus escolheu as coisas loucas, ou as coisas idiotas, as coisas estúpidas, as coisas tolas desse mundo, para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu os insignificantes, os desprezados, ou as coisas insignificantes e desprezadas, os que são nada, para reduzir a nada aqueles que são ou que acham que são alguma coisa. Os tempos que nós vivemos. Nós estamos aí procurando respostas nas mais sofisticadas situações e as respostas são simples. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, o sacrifício de Jesus, a cruz, a sabedoria de Deus, isso é para nós justiça, santidade e redenção. Grave bem isso que nós vamos voltar aqui. Justiça, santidade e redenção. Justiça porque agora Deus não olha mais para mim. Deus não olha mais para você. Nós somos pecadores, caídos, falhos, condenados à morte, separados de Deus, mas Deus não olha mais para nós. Deus olha para Jesus, porque Jesus se entregou por nós. Isso é a justiça de Deus, que é requerida dele, e por isso ele derramou a sua ira diante do seu filho e em cima do seu filho Jesus, para que você não recebesse a ira dele. É também santidade, porque aquele que foi chamado e salvo pela graça através da fé, não condiz uma vida de pecado. Portanto, abandona o pecado, as coisas que confundem, as coisas que atrapalham, como nós já vimos aqui na mensagem de Colossenses. E é para nós também, além de justiça e santidade, redenção, que significa o maior motivo de orgulho que eu e você podemos ter. Porque agora a gente pode chegar nos nossos momentos de louvor e adoração, se é que existem momentos, já que louvor e adoração é o tempo todo, mas a gente pode, nos nossos momentos de cultos e rituais e liturgias, a gente pode se chegar perante a Deus com orgulho, porque nós fomos redimidos, nós fomos comprados de volta, porque nós não tínhamos mais valor, nós não valíamos nada, nós estávamos condenados, mas Ele nos comprou de volta com o seu sangue, um preço que ninguém pode pagar, nem eu nem você podemos pagar. Ele nos comprou e isso nos trouxe a redenção. Recebemos o nosso valor de volta, fomos feitos filhos de Deus, adotados por herança e direito a partir da morte de Jesus. Só essa leitura já dava uma mensagem. Isso é a Páscoa. Isso é a loucura da Páscoa. E ele termina. Ele fez tudo isso
para que, como está escrito, quem se gloriar, se glorie nele. Glória a Deus. Eu podia parar aqui, mas o meu exercício de hoje, porque a carta de Coríntios ela é autoexplicativa. A carta aos Coríntios, ela raramente precisa de explicação, embora alguns teólogos dizem que é uma das cartas mais difíceis de serem interpretadas, porque tem vários assuntos soltos. Mas eu quero te pedir licença, e ao invés de voltarmos na carta, eu quero, a partir dela, te oferecer 3 sugestões do que não fazer nessa Páscoa, na esperança de que essa Páscoa seja um marco na sua vida, e a partir de hoje você viva como se todo dia fosse Páscoa, todo dia fosse uma celebração, e você não faça essas 3 coisas. A primeira delas, eu quero te recomendar a não confiar na sua sabedoria. Não confie na sua sabedoria. Cara, isso é fantástico, porque nos textos do Antigo Testamento, nós encontramos várias referências onde a gente vê escrito: uns confiam em carros, carruagens, ferramentas, armas, poder, mas em todos esses, a conclusão dos autores é: mas eu não. Eu vou confiar no Senhor. Eu e você precisamos confiar no Senhor. Existe um texto fantástico que eu adoro, que está em Provérbios, no 3º capítulo de Provérbios. Na verdade, Provérbios é um conjunto de dizeres de sabedoria. Mas na nossa diagramação, no 3º capítulo de Provérbios, a partir do versículo 5, se eu não me engano, ele diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração. Ele quer dizer de todo o seu potencial, com todas as suas emoções, com todas as suas forças. E não se apoie no seu próprio conhecimento. Não se apoie na sua própria sabedoria. Em tudo que você fizer, cara, reconheça ao Senhor. Reconheça ao Senhor em tudo que você fizer. Distancie-se do mal, e isso vai te fazer bem, ou isso vai trazer vigor para os seus ossos. Irmãos, não confie na sua sabedoria. Eu sei que a graça comum de Deus, ela nos trouxe milênios e milênios, independente de como você quiser interpretar, de quanto tempo existe a humanidade e o homem pensante, o ser pensante. Mas a graça comum de Deus nos entregou várias maravilhas. Desde a descoberta do fogo e da roda, até o papiro, a invenção da prensa, a grande revolução que o mundo passou, até hoje, internet, medicamentos, medicina, engenharia, arquitetura, obras de arte, pintura, cultura, filosofia. Tudo isso são frutos da graça comum de Deus. O homem desenvolveu sabedoria, graças a Deus. Mas eu quero te encorajar, não confie na sua sabedoria. A gente vê nas áreas comuns da vida, como que um amigo meu, ele tem uma expressão, que eu estou começando a entender essa expressão agora. Ele sempre diz o seguinte, ele diz que Deus vazou. É como que se Deus não fosse aquele gênio na lâmpada do Aladim, que você esfrega e ele sai para atender os seus pedidos. Esse não é Deus. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus vazou. Deus vazou pelo mundo. Deus vazou na matemática. Deus vazou na ciência. Deus vazou na medicina. Deus vazou na engenharia. Deus vazou na arquitetura. Deus vazou na astrologia. Deus vazou na psicologia, na psiquiatria, na psicanálise. Deus vazou em todas as áreas da humanidade. E é só porque Deus vazou que nós conseguimos operar de acordo com essa graça comum. Ao invés de confiar na sua sabedoria, confie na tolice, na idiotice, na estupidez que é o sacrifício de Jesus por mim e por você. Porque essa confiança é inabalável. Primeira recomendação que eu quero te dar: não confie na sua sabedoria. Segunda recomendação que eu quero te dar, prometo que eu vou ser bem rápido: não confie nos sinais e relatos que você vê no seu dia a dia. Sinais e relatos. Hoje é comum, basta você ligar a televisão, rádio, se é que alguém ainda ouve rádio, ou abrir as suas mídias sociais, ler o seu jornal, seja lá como você consome as suas mídias. Hoje parece que os jornais, eles não dão nem a previsão do tempo mais. É bom dia, corona. Boa noite, corona. Tudo é corona. Esse vírus parou o mundo, cara. Não confie nos relatos que você vê. É impressionante, chega a me dar raiva. E aí eu preciso me controlar. Porque alguns charlatões da fé estão utilizando argumentos bíblicos para justificar a exploração da fé alheia.
A gente precisou chegar no ponto onde os cultos são cancelados de maneira presencial e os charlatões da fé fazendo desafios para você depositar dinheiro porque precisam pagar as contas. Não, irmão, sejam transparentes. Só fala que tem conta e deixa Deus agir na graça comum. Eu fico impressionado como tem gente que tem a capacidade de pegar textos como Mateus 24, por exemplo, e dizer que agora tem guerra, agora tem rumores de guerra, agora tem doença, agora tem desastres naturais e catástrofes, e por causa disso é o fim do mundo. Irmãos, basta um pequeno exame das Escrituras. Se você tiver curiosidade, na sua casa, durante a semana, leia Marcos capítulo 13. Porque Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, pelo menos é o que a gente tem de informação. E é muito provável que Mateus e Lucas tenham copiado grande parte da sua informação do evangelho de Marcos e de outras fontes. E no evangelho de Marcos, quando o escritor relata as guerras, os rumores, as pestes, as pragas, as catástrofes naturais, ele diz que essas coisas não são o fim. Essas coisas são só o princípio das dores. Irmãos, nós estamos vivendo o princípio das dores há 2000 anos atrás. Jesus veio inaugurar o reino dele, não é à toa que ele mesmo disse, enquanto homem, que nem ele sabia a data. É muita prepotência do ser humano fazer cálculos e estipular data, sendo que nem o próprio Jesus Cristo sabia a data. Só o Pai no céu guarda esse segredo. E nós, brincando de sermos Deus, explorando a fé das pessoas. Irmãos, não confie nos relatos e nos sinais que você vê. Faça como Paulo. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele tem uma frase fantástica. Ele fala: irmãos, quando eu vim até vocês, eu resolvi não saber de nada, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Nós pregamos só o sacrifício da cruz, mais nada. Faça como Paulo, não seja influenciado. Seja um influenciador. Nesse tempo de cultura digital, vale um lembrete. Se a gente fosse falar em inglês, né? Don't be influenced. Be an influencer. Todo mundo hoje quer ser influencer. Esses dias eu perguntei para minha filha, quando ela era mais nova, acho que 1 ano atrás: filha, o que você quer ser quando crescer? Ela falou assim: I want to be a YouTuber. Quero ser um YouTuber. Cara, eu acho que há 3 anos atrás, a gente condenaria uma atitude dessa. Hoje, eu estou falando para ela assim: então invista nos seus talentos, quem sabe não é uma porta. Nós vivemos num tempo de transição fantástico. Sejamos como Paulo, não sejamos influenciados. Seja um influenciador, cara. Você tem aí nas suas mãos a maior fonte de boas notícias da história da humanidade, a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, você pode se tornar um influenciador. Use as suas mídias para o bem, cara. Essa semana eu tive uma experiência fantástica. Há um tempo atrás, acredito que logo que começou a paralisação na minha cidade, aqui em Volta Redonda, eu saí para entregar umas máscaras e umas toucas no hospital público aqui em Volta Redonda. O hospital público estava enfrentando uma dificuldade, os médicos, enfermeiros e a equipe dos primeiros, daqueles que respondem primeiros a essas calamidades, eles estavam sem equipamento de proteção por 1 ou 2 dias. E eu me vi na situação onde eu podia ajudar. Eu conhecia algum dos médicos lá dentro, e a minha mãe, que trabalha com artesanato, estava fabricando algumas máscaras. Ela acelerou a fabricação e falou: vou dar tudo de graça. E aí ela colocou online. Muita gente foi lá em casa, pegou máscara, e aí eu fui levar no hospital essas máscaras. Um amigo meu viu isso e gravou. Essa semana ele foi diagnosticado com Covid-19. Ele me ligou, falou: cara, eu não estou preocupado, eu estou bem, eu sou novo, eu sou saudável. Eu e a minha esposa estamos isolados e eu não estou oferecendo risco para ninguém, mas a minha mãe está preocupada. Ela quer vir me ver, e eu já falei para ela não vir me ver, ela está isolada em outra casa, ela está se sentindo sozinha, foi para a casa de um parente meu, mas ela está preocupada em sair, sabe como é que é, né? Você pode me ajudar? Ele me perguntou, você pode levar umas máscaras para ela? Você tem ainda aí? Eu quero comprar de você. E eu falei: cara, eu tenho 3 novas e 2 usadas, mas se você precisar, eu levo a minha e a gente lava. E aí ele insistiu, vou resumir a conversa, ele insistiu e falou: cara, deixa eu te pagar, eu quero te pagar pelo seu deslocamento, pela máscara. E eu falei para ele: cara, se eu te cobrar por isso agora, a minha razão de viver é inútil. Esse é o propósito da minha vida, te servir, cara. Então eu estou indo lá levar a máscara para sua mãe. Fui lá, levei a máscara, fui muito rápido, e aí quando eu cheguei no portão, ela virou para mim e falou assim: quanto que é? De uma maneira tão natural, por quê? Porque nós vivemos num tempo onde as pessoas estão acostumadas a vender esperança.
e comprar esperança. E eu falei para ela, não é nada não. Deus te abençoe, se proteja e que a gente passe por isso rápido. Deu para ver que, sabe que como é que chama essa bolinha do olho aqui? Esqueci. A íris da pessoa, a bolinha do olho dela caiu assim, ó, tipo, confundiu a pessoa. Porque não é nada no momento onde as pessoas estão vendendo essas coisas. E aí fui lá e entreguei. Não estou dizendo isso para me gloriar, porque acabei de ler que a gente deve se gloriar em Deus. Mas estou dizendo isso para te dizer que a sua mídia social, o seu tempo em casa, pode servir para influenciar as pessoas para o bem. Está chegando a hora já de parar de espalhar as más notícias, que todo mundo já sabe, e começar a espalhar as boas notícias de Jesus Cristo. Por isso a gente está celebrando a Páscoa. E a terceira coisa que eu quero te recomendar, a primeira é, não confie na sua sabedoria. A segunda é, não confie no seu... O que eu falei? Esqueci. Não confie na sua sabedoria. A segunda, não confie nos relatos do mundo, nos relatos que você vê na mídia. E a terceira, não confie na sua experiência. Experiência. Sabe que existe um ditado que diz que aquilo que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até lá. Podem parecer palavras motivacionais, de coaches, mas é bem verdade isso. Aquilo que te trouxe sucesso até hoje, no presente momento, muito provavelmente não é aquilo que vai te garantir o seu sucesso no futuro. Porque tudo muda, e a velocidade com que as coisas estão mudando hoje é muito mais rápida do que antigamente. O intervalo entre uma mudança e outra, uma inovação e outra, é muito menor. A cultura muda o tempo todo. Tudo está mudando. E hoje, vence na vida quem aprende mais rápido. É interessante que a gente precisa desenvolver a habilidade de aprender a aprender. A gente precisa aprender a aprender, não só memorizar. Vence hoje na vida aquele que aprende mais rápido. Porque tudo que a gente aprendeu até hoje vai ficar para trás. Eu lembro que há pouco tempo atrás, um dos grandes gurus do mundo dos negócios, Peter Drucker, faleceu, e pouco antes de falecer ele deu uma declaração nas mídias, dizendo que tudo aquilo que ele tinha ensinado e que as faculdades de administração, negócios, MBA, usavam o material dele, tudo aquilo que ele tinha ensinado se tornou obsoleto. Imagina o desespero das pessoas que estudaram baseado naquilo. Não precisa ir longe não, irmãos. Muitos de nós aqui na escola fizeram técnico de informática como eu e aprenderam programação de linguagem de programação, eu nem sei falar um negócio mais. Hoje não se usa mais isso. Muitos de nós, quando o computador chegou na nossa casa, operávamos o DOS. Hoje, nem se fala mais nisso. Hoje as crianças aprendem a programar com linguagens gráficas. As coisas mudam muito rápido. Tudo na vida muda. Na verdade, a gente tem duas certezas na vida. Que a gente vai morrer e que as coisas vão mudar. Você sabe qual que é a única coisa que não muda? Deus. Deus é a única coisa ou a única pessoa que não muda. Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. Ele é eterno. As características dele nunca mudam. É por isso que você pode confiar em Deus. Porque ao longo do tempo, ao longo das eras, Deus sempre foi o mesmo, Deus sempre será o mesmo, e você pode colocar sua confiança inteira em Deus. Inteira em Deus. E essa confiança, esse fato de confiar em Deus, é que faz com que a gente pense que nessa Páscoa, você precisa crer nessa idiotice. Você precisa ter a certeza de que Jesus morreu por você e essa é a resposta que traz paz nesses momentos de tribulação. Isso é um absurdo. No momento onde a gente procura respostas plausíveis, é um absurdo a gente ficar reafirmando que Jesus morreu por mim e por isso eu tenho paz. Isso requer fé. E todos nós sabemos, principalmente aqueles que já têm histórico com a igreja, que fé é a definição clássica de fé. Fé é o firmamento das coisas que não se veem. A esperança daquilo, né, a certeza daquilo que se espera. Isso é a definição de fé em Hebreus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que a gente faz para tentar agradar a Deus não significa nada se não tiver fé. Mas eu quero te oferecer uma definição de fé que eu aprendi essa semana com um dos meus mentores. Ele diz que a fé é a confiança inabalável no caráter de Deus. Fé é confiança inabalável no caráter de Deus. E qual que é o caráter de Deus? O caráter de Deus é que Ele é bom.
Deus é bom o tempo todo. E a todo tempo, Deus é bom. Tudo que Ele faz, tudo que Ele traz, tudo que Ele dá, é bom. Deus nunca nos abandonou. É por isso que a gente pode ler, por exemplo, o Salmo 23 e aplicar o princípio do Salmo para nós. Quando o salmista diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu passe ou que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque, em outras palavras, o Senhor está comigo. Ele não necessariamente me tira do vale, mas Ele está no vale comigo. Nós estamos vivendo um vale agora, irmãos. Na linguagem bíblica, na linguagem poética, na linguagem filosófica, nós estamos no meio do vale, mas até no meio do vale Deus mostra a sua graça. Ele está contigo, Ele não te esqueceu, Ele não me esqueceu, Ele nunca nos abandona. É uma promessa feita para o povo dele no Antigo Testamento, é uma promessa dele restituída em Jesus Cristo, e é uma promessa que Jesus nos fez ao subir e enviar o Espírito Santo para estar conosco, para que nós nunca estejamos sozinhos, porque afinal de contas, o título dele é Deus Emanuel, Deus conosco. Irmãos, Deus não nos abandonou, Deus não nos esqueceu, Deus não está morto, Deus está vivo, Jesus está vivo, Ele não morreu na cruz, Jesus está vivo, Ele ressuscitou e Ele reina, Ele continua reinando e nada fugiu do controle dEle, nada foge do controle dEle. Isso é uma loucura, isso é uma palavra de loucura. Essa é a idiotice da cruz, mas é essa fé, nessa idiotice, que nos traz, como eu disse e pedi para você lembrar, justiça, santidade e redenção. Justiça, porque agora somos justos, no sentido de sermos justificados, porque Deus não olha mais para nós, mas olha para Jesus. Santificados e vivendo em santidade, porque aquele que foi chamado e salvo não pode ter uma vida que não condiz com esse chamado. Não consegue viver uma vida em pecado. Abandona as práticas antigas, pensa nas coisas do alto, reflete na eternidade com o Cordeiro. E redenção, porque temos orgulho e sabemos, no fundo do nosso coração, que Ele nos comprou por um preço alto. No meio de tanta notícia ruim, eu tenho uma notícia boa para te dar. A notícia é que Ele morreu por você, para que você tivesse vida. Aleluia. A notícia é que Ele entregou a vida dEle, de livre e espontânea vontade, mesmo sendo conflitado, se é que isso é uma palavra, mesmo pedindo ao Pai, se possível, passe esse cálice de mim, mas seja feita a sua vontade, e entendendo que a vontade do Pai era que desde o princípio Ele fosse entregue por nós. A boa notícia é que Ele entregou a vida dEle, para que você tivesse vida. Aleluia. A última coisa que eu quero te dizer, irmãos, é que em meio a isso tudo, você pode estar me ouvindo e pode estar pensando, mas isso aí é muito fácil de falar. Isso é uma pregação. Irmãos, estou sendo sincero com você. Eu estou tentando viver essa fé. É difícil. Eu estou tentando viver essa fé. Nós temos aí vários diagnósticos ruins da nossa era, do nosso tempo. Diagnóstico de doença, diagnóstico de espalhar o vírus, diagnóstico de mais morte, diagnóstico de mais casos, diagnóstico de crise econômica, diagnóstico de falência, diagnóstico de desemprego, diagnóstico de fome, diagnóstico, tudo é ruim. Não tem uma notícia boa no nosso dia, por causa dessa paralisação. Esse é o diagnóstico que o mundo apresenta para nós. Mas eu quero te lembrar que diagnóstico é um relato feito baseado num conhecimento presente, ou no conhecimento que nós temos, a respeito da situação e da circunstância presente. Grava bem, diagnóstico é um relato que é providenciado em relação às circunstâncias presentes com a informação que eu tenho no presente. Isso é um diagnóstico. Você sabe quem que usa diagnóstico? Médico usa diagnóstico. Engenheiro usa diagnóstico. Ele vem aqui, analisa a estrutura e fala, que diagnóstico é esse? Arquiteto usa diagnóstico. O diagnóstico é ruim. Nós temos diagnóstico de morte, diagnóstico de quarentena, isolamento. O diagnóstico é ruim. Mas, irmãos, eu aprendi há muito tempo atrás que Deus não trabalha com diagnóstico. Deus trabalha com prognóstico. Pegou a ideia? Deus não trabalha com diagnóstico. Deus trabalha com prognóstico.
Enquanto o diagnóstico é um relato das situações ou das circunstâncias presentes com a informação que eu tenho no presente, o prognóstico é um relato feito a respeito das coisas que estão por vir com um conhecimento prévio. Olha só, olha que interessante. O prognóstico é um relato a respeito das coisas que estão por vir, mas feito com conhecimento prévio. Irmãos, Deus não fala de conhecimento prévio. Deus fala de um conhecimento eterno, porque Ele é o conhecimento, Ele é a sabedoria. Todas as coisas, não é que Deus sabe de todas as coisas, isso ainda é muito limitador para Deus. É que todas as coisas que há para se saber no universo criado estão em Deus. Tudo que a ciência descobrir daqui a milhões de anos, se nós chegarmos a milhões de anos, e Jesus não voltar, e se a gente não mudar de planeta, seja lá o que for, tudo que for descoberto está em Deus. O corona não pegou Deus de surpresa. O seu pecado não pegou Deus de surpresa. O pecado da humanidade não pegou Deus de surpresa. O medo e o pânico espalhado não pegou Deus de surpresa. A crise econômica não pegou Deus de surpresa. Deus anda na contramão do mundo. Ele sabe de todas as coisas. Tudo que há para se saber está nele. E ele já tem uma solução preparada antes que tudo isso acontecesse. A semelhança do Salmo 139, que diz que Deus te conhece e me conhece antes que nós fôssemos formados. Ele escreveu os nossos dias no livro dele, antes que qualquer dia existisse. Irmão, você tem noção do tamanho de Deus? Deus conta, Ele conhece os fios do seu cabelo, até os meus que são poucos. Deus é fantástico. Nada disso pegou Deus de surpresa. E não deveria te pegar de surpresa. Deus não trabalha com diagnóstico. Deus trabalha com prognóstico. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Enquanto o mundo está preocupado com o distanciamento social, Deus está chamando a igreja dele para uma aproximação espiritual. Entenda bem, enquanto o mundo está preocupado com o distanciamento social, Deus está chamando a igreja dele para uma aproximação espiritual. Enquanto o mundo está preocupado com o isolamento, Deus está mostrando para a igreja a importância da solitude, do tempo a sós com Deus, oração, súplica, de joelhos. Deus está mostrando para o mundo, não um jejum político agendado com objetivos de barganha. Deus está mostrando para o povo o verdadeiro jejum, que é atender o pobre, o verdadeiro jejum, que é se entregar como sacrifício. Deus, enquanto o povo está preocupado em se isolar, Deus está chamando a igreja para a intimidade da solitude. Enquanto o mundo está aflito com a quarentena, nós estamos celebrando o fim da quaresma. Para pensar, irmãos, os tempos mais difíceis que o mundo está vivendo, no nosso calendário, é claro que a gente não tem certeza dessas datas, mas no nosso calendário, a coincidência interessantíssima é que foi o tempo marcado como o mais difícil na vida de Jesus. O tempo das provações. 40 dias não é novidade para Jesus. Jesus passou 40 dias jejuando. 40 não é um número que é notícia nova para Jesus. O povo passou 40 anos no deserto. E eu não quero fazer nenhuma analogia a números para fazer mistério, não, irmãos. O que eu quero dizer é o seguinte: enquanto nós estamos sofrendo com a quarentena, nós temos dentro de nós motivo e razão suficiente para celebrar o fim da quaresma. Esses 40 dias que celebram e passam pela Semana Santa, quando na quarta-feira de cinzas, e nós sofremos e nos entregamos, e na sexta-feira a gente chora porque Jesus morreu por nós, mas no domingo, irmão, hoje, aleluia, você celebra porque Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, Ele entrega a vida para você. Você não sabe quão difícil é pregar essa mensagem olhando para a câmera, mas eu quero crer que você está aí sentado desse lado, celebrando comigo, porque eu chorava enquanto eu preparava essa mensagem. Irmãos, enquanto o diagnóstico do mundo é morte, o prognóstico de Deus para mim e para você é vida. Porque enquanto o diabo, as circunstâncias, o mundo caído, as doenças, a economia dizem morte, Jesus disse para você e para mim: eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, todo aquele que pôr fé em mim, todo aquele que depositar confiança em mim, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente. Essa é a razão da Páscoa. Essa é a idiotice da Páscoa. Irmãos, chega de medo, chega de terror,
chega de espalhar pânico. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos o povo da fé. Irmãos, eu não estou falando para a gente quebrar regra, para a gente ir contra governo, eu não estou falando para sermos rebeldes, não, eu estou falando para você aí na sua casa e iniciar um movimento de avivamento que nós tanto queremos. Irmãos, há pouco tempo atrás nós tivemos no Brasil um evento fantástico que reuniu milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, num estádio ou 3 estádios e milhões pela internet, dizendo que esse era o maior movimento missionário de envio da história do Brasil. Amém, glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe os organizadores desses eventos, mas eu quero te convidar para fazer uma reflexão. Enquanto nós estávamos projetando o envio dos missionários para fora, Deus chama a igreja para dentro de casa. Oh, glória! Por quê? Porque a igreja que Jesus deixou é uma igreja que nasce dentro da minha casa, é uma igreja que nasce dentro da sua casa, é uma igreja que sai de dentro do discípulo, não é uma igreja que, não é o discípulo que sai de dentro da igreja, não é uma igreja estruturada, não é uma igreja aglomerada, não é uma igreja com centenas de pessoas, não é uma igreja que briga entre multidões, não é uma igreja que tenta descobrir se tem mais membro ou menos membro, se tem isso ou se tem aquilo. Não, irmãos, é uma igreja pura, santa, imaculada, é uma igreja que descobriu o que Jesus quis dizer em João 4, quando ele fala com aquela mulher, quando ela pergunta, onde eu adoro? Naquele monte ou nesse monte, qual Deus eu adoro? E Jesus fala para ela, em lugar nenhum, porque importa que os adoradores de Deus adorem em espírito e em verdade. Irmãos, chegou a hora de você na sua casa descobrir o que é espírito e verdade. Chegou a hora de você descobrir para que Deus te chamou. Confia no prognóstico, esquece o diagnóstico. Confia no prognóstico de Deus, porque o prognóstico de Deus, para mim e para você, é vida. Ei, você aí, talvez você desligou no meio da mensagem, eu estou falando com você. É contigo mesmo. Eu quero crer que nesse momento Deus está falando para algumas pessoas ou com algumas pessoas no seu coração. Ei, Deus está te chamando há muito tempo e você achava que era para fazer alguma coisa na igreja, mas é para você assumir a vida do evangelho. Você achava que era para você marcar as caixinhas da religião, mas era para você efetuar a religião verdadeira, que é se religar com o Pai. Ei, você achava que era para você ir para a igreja, e Ele está te chamando para ser igreja. É contigo que eu estou falando. Chega de medo, chega de terror, chega de pânico. Ei, vamos espalhar as boas novas. Talvez nessa quarentena, você deva estar experimentando o que eu experimentei no começo da minha quarentena. Quero ser sincero contigo. Você é casado? Quando eu estava escrevendo esse pedaço, eu lembrei daquele texto de Mateus, se eu não me engano, capítulo 11, eu acho que é isso, quando Jesus chama os cansados, né? E eu escrevi assim no meu rascunho, vinde a mim os que estão casados e oprimidos. Porque o casamento na quarentena é difícil. Porque a gente descobre que não é bom que o homem fique sozinho, mas também não é bom que o homem passe 24 horas no mesmo ambiente com outras pessoas. Porque a gente briga à toa. A gente descobre o nosso verdadeiro ser. Ei, quero falar contigo. Está difícil? Está pesado? Está sem dinheiro? Está em crise? Está preocupado? Cara, eu entendo. Mas ei, Jesus falou, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Vem, porque o meu jugo ele é suave e o fardo é leve. Tem fardo? Tem. Tem jugo? Tem. Mas é leve. O fardo de Jesus é leve. Não fica carregando fardo pesado. Sua bagagem está pesada? Vem. Confia nele. Confia no prognóstico. Porque a notícia é que ele te ama, ele se importa contigo. Nada que você está passando é novidade para ele. Não importa o que você passou, não importa de onde você veio, não importa aquilo que você pensa, não importa o que você fez hoje, não importa a sua crença hoje, no momento, ele está te chamando, vem. Tudo que você precisa fazer é responder, porque ele te aceita como você está. Você não precisa se arrumar, você não precisa vestir roupa de crente, você não precisa fazer nada, você só precisa vir. Você só precisa, não é nem aceitar, porque é ele que nos aceita, mas você precisa entender que ele se entregou por você. Você precisa entender que o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus também é para você. Você precisa entender que quando Jesus foi pela última vez na ascensão dele, previamente ele falou para os discípulos, ei, eu vou para a casa do meu pai,
e eu vou preparar morada, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ei, na casa de Deus, que não é a igreja, você é o templo. E quando ele se refere à casa de Deus, na eternidade, na presença de Deus, tem espaço para todo mundo, para toda raça, tem espaço para o preto, branco, rico, pobre, tem espaço para todo mundo, tem espaço para você. Ele está te esperando de braços abertos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Lembre, não confie na sua sabedoria, não confie nas notícias que você recebe, não confie na sua experiência. Lembra que Deus não trabalha com diagnóstico, Deus trabalha com prognóstico. E o prognóstico de Deus, para mim e para você, é vida. Está difícil para você? A minha oração por você hoje é: receba vida. Casamento está acabando? Eu não vou orar para você voltar ao seu casamento, não. Eu vou orar para você receber vida. A educação dos seus filhos está difícil? Receba vida. A quarentena está difícil? Receba vida aí aonde você está. Você está no hospital, talvez me vendo, está passando por um tratamento? Receba vida. Eu não vou orar nem para você receber cura, porque cura é muito deste mundo. Mas eu quero que você receba vida, e vida em abundância. Porque os mentirosos que pregam esse evangelho manipulador, esses são os mentirosos, os ladrões que vêm para roubar, matar e destruir. Não é o diabo. Esses mentirosos que pregaram para você que você nunca ia ficar doente e de repente você fica doente, esses mentirosos roubam, matam e destroem, mas Jesus não. Jesus veio para trazer vida, e essa vida é uma vida abundante, é uma vida que não começa no céu, começa agora, aí onde você está, recebe aí, essa vida. A minha oração para você é vida. Vida no seu casamento, vida no seu trabalho. Ah, eu perdi meu trabalho nessa crise. Vida para você, porque vai vir provisão para você de onde você não sabe. Estou te prometendo? Não. Eu estou clamando por você, intercedendo por você, a semelhança do que está acontecendo na nossa comunidade aqui, quando as pessoas passaram necessidade nessa crise, cai do céu, literalmente, alguém que diz: eu tenho arroz, eu tenho macarrão, eu tenho feijão, eu tenho uma cesta básica, eu tenho dinheiro. Esses dias mandei uma mensagem para um irmão, falei: irmão, eu sei que você é autônomo, você deve estar precisando de dinheiro. Ele falou: pelo contrário, Deus tem provido para mim e está sobrando, eu quero ajudar quem que eu posso ajudar. Glória a Deus. Essa é a loucura da Páscoa. Irmãos, confie somente em Deus. Busque a Deus. Desenvolva intimidade com Deus. Eu não vou profetizar, mas eu acredito que em mais 3 ou 4 semanas nós vamos começar a voltar ao normal. Quando a gente voltar ao normal, você precisa voltar cheio. Ei, você está me vendo do outro lado e você não tem um relacionamento com Jesus. Você não entregou sua vida para Jesus. Você não entendeu que Ele se entregou por você. Eu quero te dizer que Ele te ama, Ele se importa contigo, Ele tem um propósito e um chamado na sua vida, e independente do que você fez, de quão ruim você acha que você é, quão ruim você acha que você é, Ele te perdoa, Ele te aceita, Ele te recebe. E para você que talvez está assistindo e já caminha com Jesus, ei, vamos aprimorar a nossa intimidade. Vamos nos transformar na igreja que Jesus deixou para a humanidade. Vamos orar? Pai, obrigado pela Páscoa. Obrigado por essa idiotice. Obrigado pela fé que ultrapassa o entendimento humano. Obrigado pela sua misericórdia. Obrigado pela sua graça. Obrigado pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Pai, fala com os meus irmãos que estão nos assistindo agora, que já caminham contigo, e aprimora a intimidade deles com o Senhor. Em nome de Jesus. E para aqueles que não te conhecem, que estão nos assistindo por todo o Brasil, por todo o mundo, Pai, que eles entendam agora que o seu amor por eles vai além do pecado deles. E que o Senhor possa os abraçar, que eles possam receber a sua graça e a sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um ótimo final de Páscoa. Já já vem os avisos do nosso final da noite. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana e que Ele possa te providenciar várias oportunidades de crer e proclamar essa idiotice. Em nome de Jesus. Amém. Eita glória, hoje foi muito bom, hein? Ó,
Eu quero confessar para você, cara, que está nos assistindo, o nosso auditório está vazio, está aqui só a nossa equipe de mídia, que ficam aqui me dando esse suporte enquanto a gente grava. Essa foi a mensagem mais difícil que eu já preguei sem olhar para a igreja, sem interagir com a igreja. Mas eu quero crer pela fé que eu vou receber alguns relatos, que vai ter gente pulando no sofá aí, de alegria de comemorar essa Páscoa. E se é a primeira vez que você está participando conosco, obrigado por ter participado da capela na sala. Seja bem-vindo à igreja, para quem não gosta de igreja. Essa é a nossa igreja, com muito carinho, feita para você. Eu quero te dar alguns recados. Se você não participa ainda de nenhum grupo de conexão, nós entendemos que o grupo de conexão é de fato a expressão da igreja real. Você precisa participar de um. Então aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo no YouTube, não na tela aqui, mas na descrição aqui embaixo, você encontra um link para os grupos de conexão que estão se encontrando virtualmente. Alguns no Skype, outros no Google Hangouts e tal. Vai estar aqui o link para você poder entrar em contato e participar. Está aqui também na descrição o link de um grupo de discipulado. Durante a semana nós estamos desconstruindo várias coisas e tem sido muito bom, cara, você não tem noção. Qualquer lugar que você estiver do Brasil, caso você queira participar, é só clicar nesse link, você vai entrar no grupo do WhatsApp, é um grupo exclusivo, e a gente não vende nada lá, a gente proporciona alguns materiais para você poder interagir, participar e ver a opinião de outras pessoas. Então o link está aqui também. E por último, caso você queira contribuir financeiramente com aquilo que a gente está fazendo aqui, caso você queira dar sua contribuição, esteja onde você estiver no Brasil, você pode contribuir online. E agora ficou mais fácil. Nós criamos uma conta no PicPay, isso aqui não é propaganda do PicPay, mas nós criamos uma conta no PicPay. Tudo que você precisa fazer é ou achar o link, Capela Church, ou você pode clicar nesse QR Code que está aqui. QR Code, para quem não sabe, é Quick Response, tá vendo? Aprendeu inglês. Resposta rápida. Clica no código aqui e aí vai abrir no seu PicPay para você poder fazer a sua doação. Nós precisamos da sua doação para que a gente continue mantendo as coisas que nós temos aqui, porque afinal de contas, em breve, nós voltaremos aos nossos encontros presenciais e eu estou com saudade de você. Então, se você já é da capela, já faz parte da nossa família, faça a sua contribuição, seja generoso. Se você estiver de longe e quiser contribuir, fique à vontade. No mais, Deus te abençoe. Mais uma vez, uma ótima Páscoa para você. Que você tenha a oportunidade de celebrar a ressurreição de Cristo e a vida que Ele te entregou. E que essa semana seja uma semana abençoada. Quando você estiver aí isolado na sua casa, que você tenha várias oportunidades de refletir na bondade de Deus. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser.